Boa noite, estamos de volta com o segundo bloco do programa Checkmate e aqui conversamos com o vereador Ney Lopes Júnior, né? Ele que é do Partido Democratas, que está debatendo aí algumas ideias com a nossa equipe hoje. Vamos para uma pergunta. Você falou que estudou nos Estados Unidos e também citou agora a política americana e europeia. E nos Estados Unidos o voto é facultativo. Você acha que isso traria algum benefício para a política brasileira? No momento, não. Eu acho que no futuro, sim. Nós podemos pensar sobre isso. Aí você pergunta, por que não? Porque hoje nós temos, infelizmente, isso eu vou combater, vou morrer combatendo, o famoso voto de cabresto, que todos nós conhecemos. O que é que hoje o voto facultativo implicaria no processo eleitoral brasileiro? Se o voto passar a ser facultativo, quem ainda vota de uma forma consciente, que é uma parcela pequena da sociedade, mas existe, o voto não elege, né? Não elege, mas existe ainda quem vota, quem se preocupa em escolher os candidatos. Se o voto passar a ser facultativo, essas pessoas vão passar diante do discreto da política, da imagem do político, de corrupção, porque infelizmente uma coisa está vinculada à outra, isso é uma realidade que nós políticos temos que combater. Então as pessoas que ainda votam de forma consciente passariam a não votar se o voto passar a ser facultativo. Vereador. E quem votava pelo cabresto, aí é que a eleição vai ser mais cara ainda e mais em troca de favores e não da escolha certa dos candidatos. Por falar em custos, né, isso sugere aquele tema recorrente, né, o financiamento das campanhas. Nós sabemos que o financiamento leva a uma série de problemas, porque muitas vezes empresas privadas financiam um candidato e quando ele se elege, essas empresas exigem, digamos, a retribuição do favor. Isso gera muita corrupção, inclusive. O senhor é contra ou a favor o financiamento público de campanha, exclusivamente público? Eu acho que esse é um tema, eu sou a favor. Em tese, para responder objetivamente a sua pergunta, eu sou a favor do financiamento público de campanha. No entanto, nós não podemos perder de vista a continuação do financiamento privado das campanhas. O financiamento público de campanha vai permitir justamente a inovação na política. Então, só é a favor a manutenção da forma atual, parte público, parte privado? Não, eu sou a favor do seguinte, do financiamento público, porque vai permitir aquele cidadão que tem uma vocação pública de entrar para a política, o financiamento público ajuda muito. Mas eu defendo também, como é nos Estados Unidos, nós temos que deixar de hipocrisia. Professor Rui e meus futuros colegas jornalistas e militantes aí do rádio e da TV. Nos Estados Unidos, eu estava nos Estados Unidos na segunda eleição de George Bush filho. Eu tive a oportunidade de participar de um comício dele. E no palanque eleitoral, no palanque lá, no comício, não comitê, no comício, nós víamos a placa atrás, HP, Chevrolet, ou seja, isso é uma transparência, não adianta. Todos nós, a sociedade vive e gira em torno da política. Então, é uma forma de legalizar o lobby também, né? Não, é uma forma da sociedade saber que aquelas empresas estão ajudando determinados candidatos. Qual o problema que existe de uma empresa legalmente patrocinar um determinado candidato? Porque hoje, se nós percebermos, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque até eu combato isso com muita firmeza, nós percebemos, qualquer cidadão pode entrar no site, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral e vai ver que um determinado candidato se elegeu deputado federal com 100, 200 mil reais. Todo mundo sabe que isso não é verdade. Todo mundo sabe que uma eleição custa muito mais do que isso. Ou seja, é preciso que a política, as leis eleitorais permitam um processo eleitoral mais claro e, sobretudo, mais transparente. Nas últimas eleições de 2010, o Democratas perdeu não conseguiu reeleger vários políticos e também perdeu vários pontos. E você saiu da vice-liderança da bancada da ocasião da prefeitura. Como você vê esse momento do Democratas e com essa entrada do PSD, qual vai ser o seu futuro, já que você prega uma mudança na política da direita? Como você vê esse momento? Eu vejo o Democratas precisa, no momento, uma refundação. Vamos usar essa expressão. Porque o partido político ele precisa ter uma ideologia. Por exemplo, a ideologia do Partido Democratas é o liberalismo. O liberalismo econômico que vem desde... Mas como você vê essa queda do Democratas, já que por tanto tempo eles governaram tantos estados, tiveram tantos senadores, só tem um senador na casa? É porque um senador do Rio Grande do Norte. Um senador do Rio Grande do Norte. Porque o Democrata sempre foi um senador do Brasil.
Não. O Democratas tem 17 senadores no Senado Federal. Tem no Rio Grande do Norte, nós temos um representante que é o senador José Agripino Maia. Mas o Democrata teve uma queda na bancada no Senado, realmente. Mas não temos somente um. Eu entrei no site do Democrata, só tinha o Agripino como senador. Não, tem a senadora Cátia Abreu, tem diversos senadores. Agora, nós perdemos, realmente, o partido perdeu o senador Marco Maciel, perdeu o senador Efraim, da Paraíba, perdemos alguns senadores. Mas isso, ao meu modo de ver, em virtude do partido ter tomado uma posição de oposição muito forte ao governo do presidente Lula. Então, eu acho que o fato do presidente Lula ter um alto índice de popularidade terminou não enfraquecendo os democratas, né, mas fortalecendo os partidos que estavam na sua base do governo. Eu acho que esta é a razão, mas o democrata tem uma missão, eu pelo menos defendo isso no partido. Eu defendo que nós tenhamos... Mas por que o senhor defende uma refundação? O senhor acha que o partido não deixa clara a sua linha programática, as suas ideias? Nenhum partido deixa clara a sua linha programática. Esse é um ponto X da política que eu acho que devia motivar até a sociedade a debater. Os partidos hoje apresentam nomes, impõem nomes, candidaturas, mas não apresenta aquilo. Não, se eu chegar ao poder, eu vou defender tal linha. Por exemplo, o Democratas, em tese, eu estudei muito isso, defende o liberalismo econômico de Adam Smith, né, desde 1776, que Adam Smith defende o liberalismo econômico, que é a intervenção mínima do Estado na economia, que eu também defendo com algumas ressalvas, mas que não cabe aqui discutir, até pela grandeza do tema, que escreveu o livro A Riqueza das Nações, um clássico, né, do liberalismo econômico. Eu acho que os partidos políticos devem buscar o seu fortalecimento através das ideias e das propostas para construir uma determinada sociedade e melhorar a qualidade de vida do povo. E não ser um mero instrumento, um trampolim para ocupar o cargo A, B ou C, ou ter uma preferência na hora de uma convenção pré-eleitoral. Uma pergunta. Então, Ney, é o seguinte, eu queria que você respondesse uma coisa para mim que não ficou muito clara. Você falou que não é contra, que na sua opinião não é contra empresas privadas patrocinarem as campanhas. Significa dizer, então, que você também não é contra que elas cobrem favores depois? Não, que elas cobrem favores, não. Não é isso. O que eu disse é que o patrocínio da campanha, a contribuição de uma campanha hoje, uma campanha eleitoral, ela é muito cara. Para você fazer aqueles santinhos, para fazer o programa de televisão, o programa de rádio, tudo isso tem dinheiro. Ou seja, como é que um candidato que tem uma convicção política, que tem a contribuir na política, que não tem dinheiro, então ele não vai poder entrar nunca. Então as empresas podem, mas isso não deixa uma posição vulnerável para o candidato? Porque evidentemente as empresas não vão investir numa campanha só pela simpatia do candidato ou pelas boas ideias. Infelizmente as empresas são levadas a fazer determinadas pressões. O senhor não acha que essa posição pode tornar vulnerável o candidato? Não pelo seguinte, porque o que um candidato, uma vez eleito, o que ele possa vir a fazer por uma empresa não significa que é corrupção, não significa que é um favorecimento ilícito. Isso pode ocorrer? Pode. Mas também pode, de alguma forma, um político contribuir da mesma forma. Por exemplo, no meu gabinete eu recebo diversas pessoas que chegam para mim e dizem, vereador, o senhor poderia indicar o meu currículo para ver se eu consigo um emprego, tal? Qual é a ilegalidade que há nisso? Então, um deputado, um vereador, ele pode, evidentemente, contribuir com um pleito de um determinado grupo. Nos Estados Unidos nós temos, por exemplo, que eu citei os Estados Unidos, mas o Congresso Nacional também tem as bancadas, a bancada ruralista, a bancada, enfim, representante dos mais diversos setores da economia. Então, uma empresa privada ajudar um determinado candidato, ela pode, ajudar após a eleição sem necessariamente configurar, aí sim eu sou contra, um ato ilícito ou algo que venha a contribuir com a corrupção. Vereador, uma questão que está em evidência hoje em dia, né, na cidade, no município, é a prefeitura. E todos sabemos que a função do vereador é fiscalizar, acompanhar as ações da prefeitura. Como o senhor se posiciona? O senhor permanece na base de apoio da prefeita, reafirma a sua posição de apoiar a prefeita, como foi na campanha passada? Eu respeito a decisão popular. O povo me elegeu